Tá agora. Oi, Michele. Boa noite, querida. Tudo bem? Queria primeiro agradecer, né, pela oportunidade de fazer uma live com você. Você sabe que eu sou fã. Eu te sigo já há um bom tempo. Conheço a sua página, agora conhecendo seu curso e, de fato, queria te agradecer por tudo que você faz por milhares de famílias que estão desesperadas quando encontram, né, descobrem, tem um diagnóstico de Alzheimer, e é muito difícil. E para quem não sabe, minha avó tem demência de Alzheimer, e foi por isso que eu comecei a estudar o direito do idoso. É isso aí. Eu que agradeço a sua presença aqui, trazer sua experiência tão rica em conteúdo que, né, só um especialista pode nos trazer essa experiência. Michele, antes da gente começar com as perguntas, pegando o gancho do dia de hoje, né, que é o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra o Idoso, eu acho que já mata um pouco de dúvida aqui se você falar os tipos de violência e como denunciar. Como que a gente faz para denunciar esse tipo de violência? É importante falar que a violência não é só a violência física, né? Muitas pessoas acham que a violência contra a pessoa idosa é só a violência física, mas não é. Existem vários outros tipos. Violência psicológica, violência patrimonial, que ela acontece muito, que é aquela de subtrair ali, por exemplo, um provento, aposentadoria, salário daquele idoso. Abandonar em unidades hospitalares ou abandonar em lares, né? E nós vamos explicar isso no exercício da curatela, falando do encargo, a diferença do abandono e colocar o idoso para ser cuidado em uma casa. Tá? Abandonar é, de fato, não prestar os cuidados. Isso é um tipo de violência. E esses tipos de crime, né? Porque essas violências são crimes tipificadas lá no Estatuto do Idoso, que é a Lei 10.741. São 118 artigos, são pouquíssimos, então é bom que vocês tenham na bolsa. Importante imprimir, né? No próprio Planalto oferta aí esse Estatuto do Idoso de maneira gratuita, então é bom vocês terem isso na bolsa. Então agora nós vamos falar, além dos crimes, nós vamos falar das consequências de cometer esses crimes, né? Porque quando você comete um crime, tem ali uma penalidade, inclusive agravante, né? Existem agravantes quando alguns crimes são cometidos contra a pessoa idosa. Então, vamos lá. Crime aí, discriminar pessoa idosa, impedindo ou dificultando, olha isso, o seu acesso a operações bancárias, aos meios de transporte, ao direito de contratar ou qualquer outro meio ou instrumento necessário ao exercício da cidadania por motivo da idade. Reclusão de 6 meses a 1 ano e multa. Na mesma pena incorre quem? Humilhar, desdenhar, menosprezar ou discriminar a pessoa idosa por qualquer motivo. E, gente, esse discriminar, impedir, dificultar, não tem nada a ver com o exercício da curatela. A curatela é quando você tem uma autorização judicial para cuidar de um maior que é incapaz por algum momento, por algum motivo na vida dele. O que é diferente aqui. A questão do idoso aqui é o idoso capaz quando, pela idade dele, aquela familiar já encosta o idoso e fala, olha, você não dá conta de fazer nada, você não pode cuidar do seu salário, então nós vamos te colocar ali. Já é diferente da pessoa que é interditada, e nós vamos falar logo mais. Deixar de prestar assistência ao idoso, quando possível fazê-lo, sem risco pessoal, em situação de eminente perigo, ou recusar
ou retardar ou dificultar assistência à saúde sem justa causa, ou não impedir, nesses casos, o socorro de autoridade pública. Aí a pena é de 6 meses a 1 ano. A pena é aumentada quando é omissão. Omissão de um familiar, por exemplo. Abandonar idosos em hospitais, casas de saúde, entidades de longa permanência ou congêneres, ou não prover suas necessidades básicas, quando obrigado por lei ou mandado. Detenção de 6 meses a 3 anos e multa. E lembrando também, é bom fazer essas observações, porque muitas pessoas vão chegar aqui na página e vão falar, mas e aí, eu tive um problema com meu familiar, mesmo assim eu sou obrigada. Nós vamos falar sobre isso também, que a Constituição tem lá a responsabilidade dos filhos cuidarem dos pais, da mesma forma que os pais cuidam dos filhos quando criança. Nós vamos falar sobre isso. Expor a perigo a integridade e a saúde física ou psíquica do idoso, submetendo a condições desumanas ou degradantes, ou privando de alimentos e cuidados indispensáveis quando obrigado a fazê-lo, ou sujeitando-se a trabalho excessivo ou inadequado. Detenção de 2 meses a 1 ano e multa. Desses crimes, o mais grave é de apropriação, que é apropriar-se ou desviar de bens, proventos, pensão ou qualquer outro rendimento do idoso, dando-lhes aplicação diversa da sua finalidade. Inclusive, em decisão recente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, um casal foi condenado porque utilizou aí de má fé para pegar uma procuração de um idoso e desviou os rendimentos para outra finalidade que não seja aquela de cuidar da saúde, cuidando da vida, né, daquele idoso. Então, aqui existem diversos crimes, inclusive aqui, ó, olha esse que é importante, nós vamos falar de procuração. Induzir pessoa idosa, sem discernimento de seus atos, a outorgar procuração para fins de administração de bens ou deles dispor livremente. Esse crime tem uma pena de 2 a 4 anos. Vamos frisar nesse artigo 106, Claudinha, porque é muito importante, que eu vejo que tem muitas pessoas que falam, olha, eu levei o meu idoso para assinar uma procuração e ele já não tem mais a consciência e não pode mais outorgar poderes. Você pode estar cometendo um crime. E eu já falei tantas vezes disso e o pessoal continua fazendo. Eu vou fazer porque pode não dar nada, mas e se der um problemão e pode dar cadeia, inclusive. Coagir de qualquer modo o idoso a doar, contratar, testar ou outorgar procuração. Reclusão de 2 a 5 anos. 106 e 107 falando de procuração, tanto que é importante. 108, lavrar ato notarial que envolva pessoa idosa sem discernimento de seus atos, sem a devida representação legal, que é a representação por curatela. Então, às vezes, você está utilizando uma procuração que pode ser objeto de questionamento e o Ministério Público pedir aí, inclusive, a indicação de um crime que você esteja cometendo. Esses são os crimes previstos na Lei 10.741, que é o Estatuto do Idoso. Importante que vocês gravem. Não é porque eu estou falando que vocês estão cometendo crime,
mas é porque, às vezes, acontece algo próximo da gente que a gente não sabe que é crime e está achando comum. Como um familiar, por exemplo, chegar e falar, olha, passa essa procuração aqui da minha mãe, da minha avó, que eu resolvo tudo. Aí, de repente, transfere. Isso daí é crime. Então, Claudinha, para a gente finalizar essa parte de crime, depois nós vamos voltar nela, é importante falar onde as pessoas podem denunciar, né? Hoje eu estava lendo para fazer aquele vídeo que você assistiu, e os crimes mais comuns contra a pessoa idosa ainda são os crimes cometidos por violência física, né? As pessoas ainda continuam cometendo violência física. Depois é a violência patrimonial. E eu fiquei chocada que o terceiro é violência sexual. Essa violência sexual, que ela está muito ligada à violência física, né? E às vezes algumas pessoas confundem, mas a violência sexual é o ato da conjunção carnal, que é de fato submeter ali algum tipo de ato libidinoso ou de fato fazer o sexo propriamente dito com aquele idoso sem o seu consentimento. Então, o terceiro lugar é a violência sexual. Nós não podemos aceitar que isso aconteça. Você pode denunciar através do Disque 100. E hoje, o Ministério da Cidadania, ele disponibiliza um WhatsApp. Deixa eu até colocar aqui o WhatsApp para vocês, para as denúncias. É o 0800... Espera aí, deixa eu abrir aqui. Ministério da Cidadania. 0800... Espera aí, não está abrindo. Daqui a pouquinho eu passo, eu deixo para você deixar aqui no final dessa live, Claudinha. Vamos lá, então. Você pode denunciar e deve denunciar. Inclusive, se você for omisso nessas atitudes, você também pode ser responsabilizado se for um familiar que está vendo e está aceitando. Então, se você viu algum indício, denuncie as autoridades. Você pode procurar também a delegacia especializada. Em alguns estados, existem as delegacias especializadas em crimes cometidos contra o idoso, contra a pessoa idosa. Você pode ir direto, que lá eles vão criar aí um inquérito, vão investigar o caso, vão trabalhar uma medida protetiva para cuidar daquele idoso, para afastar aí o agressor, né, a pessoa que cometeu a violência do lar, para que ele não faça novamente, e ele vai ser punido, né, com base no Código Penal e com base no Estatuto do Idoso, que agrava a situação dele. Então, vamos lá falar sobre curatela, que muita gente tem dúvidas sobre curatela e, às vezes, confundem. A curatela é o encargo atribuído à pessoa capaz, a um adulto capaz, para que ele cuide de um adulto que é incapaz, de maneira transitória ou de maneira permanente. Qual é a diferença da curatela e interdição? A interdição é a ação judicial. A curatela é o documento que te dá autorização para cuidar, tá? Então, a curatela está dentro da ação judicial. Quem pode ajuizar a ação de curatela? Está aqui no Código Civil. Aquelas pessoas que podem fazer a ação de curatela são cônjuge ou companheiro, está lá no 747 do Código de Processo Civil. Parentes ou tutores, pelo representante da entidade que se encontra abrigado ou interditado, que é quando a pessoa está ali no lar de longa permanência e não tem nenhum familiar, e nós vamos falar sobre esse capítulo especialmente,
pelo Ministério Público. Quando o Ministério Público entra no meio, é porque o negócio está feio, porque o Ministério Público é o fiscal da lei. Então, ele tem que garantir ali que aquele idoso seja cuidado, que aquele idoso tenha todas as garantias, direitos fundamentais, saúde, educação, assistência social. E se isso não acontece, vai ter alguma ação para a garantia desses direitos. Quais são aí as documentações que você precisa e como você vai ajuizar essa ação? Se aquela pessoa, de fato, necessitar de uma interdição. Então, quem pode ser interditado? Aí a lei fala que aquela pessoa que, de maneira transitória ou permanente, não consiga exprimir a sua vontade, ela pode ser submetida a uma interdição judicial. Mas, para isso, não basta que você conte para o juiz, olha, juiz, ela está com Alzheimer e ela não está dando conta de fazer nada. Você precisa que ela seja submetida a um exame, né, com um psiquiatra, com aquela equipe multidisciplinar que cuida da saúde do seu pai, da sua mãe, para que ele fale ali para o juiz quais são os atos que aquela pessoa não consegue mais fazer. Ou seja, lá atrás, aí eu vou falar de uma alteração na lei. Lá atrás, antes de 2015, existia a figura da interdição total, que você interditava a pessoa para ela não ia poder mais votar, ela não ia poder mais fazer nada, ela seria incapaz totalmente. Depois de 2015, a Lei Brasileira de Inclusão, ela trouxe aí um novo conceito de capacidade para trazer autonomia para as pessoas com deficiência. Aí é utilizado também para as pessoas com demência. Todas as minhas ações que tem o Curatela, a Defensoria, o Ministério Público, utilizam aí essa justificativa para não deixar a interdição total entrar aí em vigor. E por quê? Porque eles entendem que a pessoa que tem ali uma demência, uma deficiência, ele tem que ser interditado somente para os atos da vida patrimonial, né? O que é diferente nos casos de Alzheimer. A pessoa com deficiência, ela trabalha pela autonomia, para ela conseguir a autonomia. Lamentavelmente, a pessoa com Alzheimer, ela perde a autonomia com o passar do tempo. Então, por isso que as ações de interdição judicial, as pessoas que são submetidas a essa ação são analisadas por um perito judicial técnico, para que ele, ali, analisando de maneira individual, veja de fato o que aquela pessoa é capaz ou não de fazer, né? Nós sabemos que tem graus do Alzheimer, né? Tem o grau leve, moderado, até o grau grave. O grave é possível que o juiz ali já veja, porque às vezes é acamada, às vezes ele inclusive tem que se deslocar para ouvir aquela pessoa dessa ação. Já no grau leve a moderado, que ela tem ali momentos, né, de lucidez, já não é possível que esse juiz, que não é técnico, ele não é especialista da saúde, ele observe ali quais seriam as ações, os atos da vida que ela não tem capacidade para fazer. Então, aí teria que ter o laudo do médico, né? Exatamente. Por isso que ela é submetida, além do seu laudo, ela vai ser submetida ao perito judicial. É uma equipe peritos da área de saúde que vão comprovar se que aquele laudo que o médico deu, de fato, é real, né? Exatamente. Além disso, você
que é a pessoa que está requerendo a curatela, vai ter que apresentar um laudo médico onde vai informar para o juízo que você está em pleno gozo de suas faculdades mentais para cuidar de uma pessoa maior que vai demandar cuidados. Porque, além de cuidar da pessoa, você vai cuidar dos bens da pessoa, você vai fazer atos negociais, se for necessário, né? E nós vamos falar também da autorização judicial nesse momento, porque não é claro que você, tendo uma curatela, você vai poder fazer tudo. Você vai cuidar, mas se você for dispor, vender algo, você vai ter que pedir autorização para esse mesmo juízo da curatela para dispor desse bem. Por quê? Existia lá atrás, a gente acompanhou muitos casos de que familiares pegavam essa curatela, mascaravam, vendiam e se apropriavam desse valor, desse bem. O que não acontece hoje, porque é muito fiscalizado. A curatela, ela é um exercício muito sério. É um encargo atribuído pela justiça. Não é brincadeira. As pessoas acham que, não, eu vou pegar, vou fazer tudo que eu quiser. Não é assim. Você tem que submeter esse pedido ao juízo para que ele autorize, porque ali ele está defendendo os interesses daquele idoso. Então, ele não pode, eu estou te autorizando, você vai vender carro, porque tem muita gente, eu já recebi consulta de pessoas que queriam pegar a curatela para vender tudo, para ficar livre e colocar a pessoa no lar de longa permanência. Não é assim que funciona. Você cuida, mas aquele dinheiro ali é da pessoa, para cuidar da pessoa. Normalmente, quando você pede autorização para o juiz, você pede para cuidar, né? Olha, minha mãe precisa ali de uma enfermeira, minha mãe precisa de um terapeuta ocupacional, de uma fisioterapia. Então, eu quero vender esse bem para dar melhores condições de vida para minha mãe. Então, é esse o resumão. Você pode. Quando isso acontece, por exemplo, eu sou filha única, não tem essa... Mas, por exemplo, 4 irmãos e um tem a curatela. E aquela renda que esse idoso tem não é suficiente para dar uma boa condição para ele. Aí ele precisa se vender um bem para poder melhorar a condição. Ele precisa pedir os irmãos ou o juiz que vai dizer que pode ou não? É o juiz que vai dizer se pode ou não. Tá? E é importante também falar que os irmãos eles podem compartilhar a curatela. Hoje já existe a possibilidade de compartilhar os cuidados. Mas é importante falar também, Claudinha, que não quer dizer que você, um irmão, está com a curatela, que os outros estão aí disponíveis para fazer o que quiser, não. Porque a responsabilidade é independente da curatela, porque está lá na Constituição Federal que os pais devem cuidar dos filhos quando pequenos e os filhos devem cuidar dos pais na velhice. Inclusive, esse irmão que tem a curatela, que já não tem dinheiro para fazer nada, ele dispôs de tudo, e os irmãos estão ali só olhando e querem ver o papai só no Natal, ele pode, inclusive, ajuizar uma ação de alimentos contra esses irmãos, para que eles tenham a responsabilidade dele confirmada pelo juízo. Porque o que acontece de fato, é que um cuida, os outros não querem saber, mas na hora da herança, todo mundo corre, Então, assim, o ônus é seu, o bônus é nosso. Isso é o que acontece, Isso é o que eu vejo relatos, muitos relatos, Que a pessoa, nossa, fica ali, cuida, isso independente de curatela ou não. Como você disse, tirando essa parte de direito, eu vou deixar você concluir isso para poder entrar nas perguntas,
Tá. Né? Agora, Porque senão vai... vamos falar da procuração. Gente, procuração é um documento, né, um instrumento onde eu transfiro poderes para uma pessoa. Mas para que isso aconteça, eu tenho que estar em pleno gozo das minhas faculdades mentais. Ou seja, aquela pessoa que tem a demência, ela lá atrás ela estava em pleno gozo de suas faculdades. Mas ela tá com a demência, tá? Ela tá com uma demência e pegou um laudo e a família continua utilizando essa procuração. Essa procuração, ela pode ser questionada. Sabe por quê? Porque eu vou ler para vocês, porque é muito importante falar da extinção do mandato, que é o mandato de procuração, que ele é extinto quando a pessoa apresenta aqui, ó, extinção, quando ela aqui, ó, extinção do mandato. Cessa o mandato de procuração pela revogação ou pela renúncia, pela morte ou interdição, pela mudança de estado que inabilite o mandante para conferir os poderes ou o mandatário para o exercer. Então, se você ainda está com a procuração e está achando bonitinho, porque você foi lá e passou por cima, né, conseguiu resolver determinados atos, em algum momento você não vai conseguir mais, porque, inclusive, o INSS está questionando, tem um monte de lugar, banco está questionando, porque hoje as coisas são muito ligadas, né? Então, a pessoa ela tem um laudo médico que ela teve que pedir, por exemplo, isenção de imposto de renda. Aí, esse laudo é linkado, todo mundo sabe que tem demência. De repente, aparece uma procuração fazendo transações aí, e a pessoa tem demência, você pode, sim, ter questionamentos e depois ser punido por uma irresponsabilidade. Então, é burocrático. É um ato incoerente, né? Você pede isenção porque ele tem demência, mas, ao mesmo tempo, você está com a procuração que ele já tinha demência quando, né? Enfim. Exatamente. Deixa eu só, para não perder aqui, que as perguntas estão rolando, tem uma pergunta aqui assim, ó. Minha sogra fez usufruto dela de uma casa que ela tem, passando assim para os filhos. Este mesmo filho quer vender para usar, para cuidar da mãe. Parece que está precisando. É possível isso? Quando era uma... Então, usufruto é enquanto ela estiver viva e desde que ela tenha um lugar para ela ficar. Eu acho muito difícil ela retirar aí esse usufruto agora na demência, mas tem que estudar o caso mais a fundo para trazer mais detalhes para vocês. Isso tudo com documento, né? Vai avaliar, o juiz vai ter que avaliar, né? Que não está tendo condição de cuidar daquele idoso, né? Tem outra pergunta aqui, quando os maus tratos vêm da própria família. Aí quem está vendo isso tem que denunciar, né, doutora? É dessa forma, né? Lamentavelmente, tem que denunciar. É muito triste, mas eu sei que às vezes parte de um irmão, né? Parte de um filho, mas tem que denunciar, porque senão vai continuar e daqui a pouco vocês não vão ter controle e vai virar violência física. Bom, eu interrompi porque eu fiquei com medo de perder a pergunta. Pode continuar, ou então eu entro. Tá, vamos só finalizar, então, a questão da procuração. Com a procuração. Então, aquela pessoa que transfere poderes e tem demência, ela não pode transferir algo que ela não tem ciência que está transferindo. Ponto. Resumindo, é isso. Qual é a responsabilidade do curador? O que ele faz? Né? Você vai cuidar de tudo relacionado à figura daquela pessoa que está interditada. E você pode ser submetido a uma prestação de contas dentro do processo de curatela. Às vezes, o juiz ele dispensa essa prestação de contas quando é um marido que é ali casado com comunhão
total de bens, então ele em tese, ele já teria direito, então ele dispensa. Quando a pessoa não tem nenhum bem, não tem nenhum salário, normal, ou recebe o benefício de prestação continuada, que é o LOAS para idoso, ele normalmente dispensa. Agora, quando tem muito dinheiro envolvido, o juiz ele pode sim pedir para que você preste contas do exercício de curatela, porque ali é como se fosse um emprego, né? Um emprego voluntário que você está cuidando, é um encargo. Então, você tem que prestar contas para aquela pessoa que está ali, infelizmente, de maneira permanente, né? Ou no caso do Alzheimer, impossibilitada de cuidar. Então, você está ali cuidando, mas tem um fiscal ali cuidando de você e cuidando do que você faz, que é o Ministério Público. Então, qualquer coisa que você faça, você está submetida às regras, que são aquelas que eu falei para vocês. Se você utilizar o dinheiro, você tem que solicitar o juízo, tem que comprovar que, de fato, vai fazer bem para o seu pai, para sua mãe. Isso tudo é para resguardar os direitos daquela pessoa idosa que o Estado também tem que cuidar, né? Sociedade, a família, o Estado. Então, quando é submetido na interdição, o Estado tem que cuidar. Então, o curador, muita gente me pergunta, o curador ele pode ter salário quando é uma fortuna, né? Pode, se tiver fortuna e se o juízo entender que você pode ter salário. Agora, como é que eu vou ter salário de uma pessoa que recebe um salário mínimo? Não tem como. Então, tem que ter aí bom senso e prudência, né? Porque se você pedir para o juiz um salário da curatela que vai sair do bolso daquela pessoa que é interditada, só se ele tiver muito dinheiro e não tem ninguém ali, somente aquela pessoa que está ali no encargo de curatela. Atos anteriores à interdição. Vamos supor que aquela pessoa comprou um apartamento, ela já estava interditada. Ela não estava interditada, ela já estava com Alzheimer, mas a família, por algum momento, falou: olha, não vou interditar, porque eu acho que a mamãe está bem, a mamãe ela só está esquecida. Aí a mamãe simplesmente vai ali, compra um apartamento, doa esse apartamento, faz o que ela quiser. Mas ela ali estava com Alzheimer, mas a família não quis interditá-la. O que acontece? Você vai ter que comprovar que naquele momento aquela pessoa estava com a demência. E o comprovar vai ter que ter ali um histórico, ou seja, a minha mãe já ia no psiquiatra, eles já sabiam que ela usava medicamento para demência, eles já tinham falado para ela ser submetida à interdição, mas nós não fizemos. Aí esses atos são anuláveis, você pode questionar. Agora, se você não conseguir comprovar, você, infelizmente, vai ter dado aí a confirmação daquele ato e daquela venda. Então, tem que tomar muito cuidado. Por mais que é uma ação burocrática, tem gente que fala que eu acho que não é. Eu acho que é para preservar. Então, tudo que é para preservar, para mim, está em primeiro lugar. Então, tem que preservar o direito daquela pessoa idosa dessa forma. Então, tem que fazer. Não dá para você ficar fazendo a coisa errada, porque todo mundo está falando na internet que procuração é mais fácil, só que eles não leram o Código Civil, que diz que se a pessoa tem demência ou está inabilitada por algum motivo, ela não pode mais passar por procuração. Basicamente, é isso. Quem pode ser submetido, quem pode requerer, pode ter prestação de contas, você já sabe aí o que o curador faz, né? Muita gente me pergunta também, o curador pode... às vezes a pessoa chega lá na casa e é um familiar. O curador pode fazer as atividades domésticas? Pode. Esse curador familiar pode, tá? Cuidar da alimentação, o que é diferente daquele cuidador de idosos, que serve para cuidar de idosos, ele tem a função dele. Então, aí já é outra história. Agora, o curador familiar, ele pode sim cuidar da alimentação, da higiene, de tudo do idoso. E agora,
Se você quiser, vamos para as perguntas. Tá, então eu vou primeiro perguntar algumas aqui para eu não perder, tá? Quando um irmão faz vários empréstimos no nome do pai, da mãe, o que o outro irmão que descobriu isso, né? Um roubo, né? Se apropriou, né, do dinheiro do idoso. O que ele pode fazer? Então, primeiro conversar com o irmão e falar: o irmão, nós estamos sabendo que você roubou, né? Nós estamos sabendo que você se apropriou de um dinheiro que não é seu. Isso acontece muito. Faz empréstimo consignado, né? Vai achando que a pessoa é boba, uma hora descobre. Primeiro você conversar com ele. É porque é uma bola de neve, né? Isso é uma bola de neve. Eu já vi casos da pessoa falar: poxa, minha irmã pegou 30 mil de empréstimo da minha mãe. E aí, é uma bola de neve, porque aí pega acha fácil, né? Acha fácil, porque vem a parcelinha pequena, mas é a vida inteira, né? Ah, vem ali R$100, mas é 40 anos a pessoa pagando R$100. Então, às vezes ela está descobrindo isso agora, mas isso já acontece há mais tempo. Então, ela tem que verificar o que aconteceu. Mas o primeiro passo é conversar com ele, falar que esse é crime e que ela vai denunciar. Ah, mas ele é meu irmão, vou chorar. Gente, lamentavelmente, isso é um crime e tem que denunciar. E tem que falar para ele pagar. Olha, ou você paga ou a gente vai chamar a polícia, porque é simplesmente isso que acontece. Ponto. Não tem outra forma. A não ser que você vá passar a mão na cabeça dele e vai continuar sendo omissa. Da mesma forma que então, né? Da mesma forma que ele cometeu o crime, você também, da mesma forma, está sendo omissa. Porque você não está cuidando e nem zelando da sua mãe ou do seu pai. Exatamente. Bom, eu vou começar com as perguntas e o que eu consegui pegar aqui, eu pego, porque é difícil, né? É difícil pegar tudo, porque tem muita pergunta. Vamos lá, eu vou começar. Como solicitar o auxílio do INSS, já que isso eu acho que não existe, mas você vai me dizer, a pessoa cuida, né? A filha cuida e não tem renda, não pode trabalhar porque está cuidando. Ela tem direito a algum auxílio? Não, né? Infelizmente, não. Existe um projeto de lei que tramita na Câmara dos Deputados há muitos anos. Eu acho que eu falei dele em 2013, olha o tempo. Chamado Auxílio Cuidador, que é exatamente com esse objetivo. A pessoa que larga a vida para cuidar da família, cuidar da mãe, do pai que tem uma demência, ou cuidar de uma pessoa com deficiência, ela teria direito a um salário mínimo por ter largado as suas atividades. Mas isso ainda não foi para frente. Então, lamentavelmente, você hoje não tem esse auxílio cuidador. Bom, existe alguma ajuda, por exemplo, o Estado tem alguma obrigação com esse idoso? Porque eu não tenho condição de trabalhar e a renda do meu pai não dá para nós dois. Existe alguma chance do Estado, de alguma forma, colocar alguém para cuidar? Enfim, existe isso? Não. Então, existe o BPC, né, que é o benefício de prestação continuada para aquele idoso que não consegue se manter, mas a renda per capita da família tem que ser até 1/4 de salário mínimo, mas houve alteração recente na legislação, só falta o presidente da República sancionar, que altera o critério de renda de 1/4 para meio salário mínimo. A Justiça já tem entendido desde 2013 que esse critério de miserabilidade tem que ser flexibilizado, uma vez que aquele idoso usa muito medicamento, às vezes usa fralda, dieta, isso tudo. Quando é submetido a uma análise, né, você vai ver que não é nada, né, um salário para um idoso que tem um custo aí de R$3.000, não é nada, é simplesmente para ajudar. O Estado, além disso, desse BPC, o Estado ele tem que garantir os medicamentos gratuitos, tá aqui, direito à saúde, Constituição, canabidiol, importante falar. Eu tô porque tem uma pergunta dessa, se o Estado tem a obrigação de fornecer, já que uma vez foi liberado, né? Sim. Né? Sim. Já está na farmácia. Já está na farmácia. Já está na farmácia.
O Estado tem a obrigação, sim, de garantir o canabidiol para aquelas pessoas que precisam, desde que comprovado, né, por laudo, que ele já tentou por outros medicamentos cuidar e esse medicamento já não tem mais efeito. Okay. Isso é só você procurar o laudo, procurar o médico que cuida da sua família para providenciar. Mas o Estado é, sim, obrigado a manter esse idoso com esse medicamento. Órtese e prótese, se precisar, o Estado também deve ofertar. O direito à saúde da pessoa idosa, né, que está garantido também na Constituição a partir do artigo 1196, ele tem que ser garantido na sua integralidade. Ou seja, você não consegue, você precisa de um medicamento muito caro, mas você não consegue pagar. E esse é o único medicamento que vai dar esperança de uma melhoria na qualidade de vida desse idoso. O Estado ele deve garantir o direito à saúde e à dignidade da pessoa idosa, sempre. Então, quando você tem algum medicamento que precisa, você vai lá na farmacinha. Não tem esse medicamento na farmacinha, você pede a negativa. Com essa negativa, você já pode procurar os seus direitos para a garantia do direito à saúde. Isso tudo no Ministério Público, né, doutora? Porque... Então, aí, ótima pergunta, Claudinho. Vou explicar para vocês. Ministério Público, gente, ele é fiscal da lei. Então, ele atua quando existe aí ações de maneira coletiva. No medicamento, ele tem atuado de maneira individual, porque ele tem autorização para isso em alguns anos para cá. Mas antes não tinha. Ele atuava só em ações coletivas, né? Quando era de interesse de um coletivo. Já a Defensoria Pública do Estado é o órgão que presta assistência jurídica gratuita para quem não pode pagar por advogado. Então, o direito à saúde pode ser garantido através da Defensoria, o direito ao BPC pode ser garantido pela Defensoria Pública da União. A Defensoria Pública do Estado são ações ali do Estado. Da União é contra a autarquia, contra a INSS. Então, a Defensoria é quem presta o serviço de assistência jurídica gratuita, tá? Para esses casos, inclusive curatela, você que não pode pagar por um advogado e você tem que comprovar que não pode pagar, porque a Defensoria, se não me engano, para você ser atendido para a Defensoria hoje, a sua família tem que ter uma renda de até 2 salários mínimos. Claro que cada caso é analisado de uma forma, porque você pode receber 10 mil e gastar 11 mil com medicamento. Aí eles vão entender que naquele momento ali você precisa de um atendimento, porque você, de fato, está com a sua renda toda comprometida com a saúde daquele idoso. E, por exemplo, no SUS, eu falo muito da necessidade da equipe multidisciplinar, né? O fono, fisioterapeuta, principalmente fono e fisioterapeuta, que é para garantir a saúde, né, física, andar, se mover. Isso, o Estado tem obrigação também no SUS, na Clínica da Família, tem tudo isso, não tem? Tem tudo isso. Nos centros de referência, se não tiver, naquele programa de saúde da família, eles têm que fazer um acompanhamento. Todos os estados do Brasil têm Clínica da Família? Não são todos os estados, mas quando não existem as clínicas da família nos estados, eles têm que garantir o profissional, ou seja, aquele profissional individual que vai na sua casa fazer as sessões, ponto. Vai em casa. Vai em casa. Da mesma forma que os planos de saúde também devem ofertar. E outra, eles não podem falar assim, olha, minha mãe precisa, o médico fala que a sua mãe precisa de 40 sessões de fono por semana. Aí o plano vai lá e fala, não, eu só posso dar 2 sessões de fono. Esse plano, ele não pode selecionar o número, né, de sessões que você precisa. Quem vai
falar quantas sessões você precisa é o seu médico. Eles têm que cumprir determinação. Se o plano fez isso, a primeira coisa é reclamar na ANS, que é a Agência Nacional Reguladora da Saúde Suplementar. Aí, com essa negativa, você já pode pedir aí na justiça garantido o seu direito. Da mesma forma, no SUS, quando a pessoa não tem os atendimentos, existe a ouvidoria, né? As ouvidorias do Serviço Único, e você vai reclamar. Às vezes, com uma reclamação, eles já mandam a equipe multidisciplinar para sua casa. Ótimo. Doutora, aqui no meu bairro tem um asilo, é do município. Muito bom, não falta nada, porque antes de eu cuidar da minha mãe, eu sempre fui muito ligada a idoso, então eu fazia muita campanha. E eu queria coisa perto de casa, né? Então eu visitava lá Natal, Páscoa, para agradar, criar uma campanha no bairro, para levar. E eu chegava lá, eles não precisavam de nada, com fralda, comida, e é do município. Quem tem direito a esse tipo de cuidado? Porque eu vejo tanta gente que não pode trabalhar porque cuida do familiar, né? E, nossa, às vezes precisa, uma família precisa de renda, né? E quem é que tem direito a esses asilos públicos? Então, normalmente, eles criam as regras daquelas pessoas que estão no cadastro único do governo, que recebem um benefício do governo. Lamentavelmente, não são para todas as pessoas. Então, se você está dentro desses critérios, procure o Centro de Referência de Assistência Social do seu município e solicite uma vaga, né? Porque aí eles vão te explicar, provavelmente é por regional. Aqui mesmo em Belo Horizonte são 9 regionais, então em cada regional tem aí os seus lares, né? São as casas, lares de longa permanência. Então, você faz um cadastro, fica ali numa fila, mas tem todo um critério, um requisito ali para fazer parte daquela casa de longa permanência. Entendi. E apoio ao cuidador, existe algum apoio do governo, assim? Não tem, né? Como socorrer uma pessoa, por exemplo, o cuidador filho único está com câncer. Como é que ele vai cuidar daquele familiar que está com demência? Ficam os dois incapazes. Como é que se resolve isso? Tem solução? Então, a solução seria pedir um outro familiar para cuidar, ajuizando. Existe um programa de apoio ao cuidador, mas o apoio é aquele apoio de informação, de saúde, de boas práticas. Não é aquele apoio que a pessoa precisa, né? Um suporte. Como que eu vou cuidar? Eu estou morrendo. Quem é que vai cuidar do meu familiar? Aí, nesses casos, provavelmente, vai para aquele familiar mais próximo, né? Um tio, um irmão. Não tem filho, mas tem uma irmã. Primeiro eles vão chamando todos os familiares muito próximos, para depois essa responsabilidade ficar a cargo aí do Ministério Público, que é quando ele pode ser o curador especial nesses casos, porque é quando ninguém mais pode cuidar, quando não existe ninguém para cuidar. Aí vai uma casa de longa permanência, que é do Estado, do município, para ser cuidado, mas sob ali os olhos do Ministério Público. Quando é rico, não acontece isso, né? Quando é rico, não falta quem cuide, né? Exatamente, porque aí tem dinheiro sobrando, né? E tem gente que quer cuidar do dinheiro. Pois é. O que fazer? Eu não gosto de falar a palavra ajuda, né? Eu até falo, porque eu repito muito e a gente acaba caindo nesse vício. O que fazer quando os outros filhos não ajudam? A questão é dividir tarefa, né? Porque ajuda é quando você precisa para você de um benefício, então você quer uma ajuda, mas na verdade não é uma ajuda, é uma obrigação, né? O que fazer quando os outros irmãos
não colaboram nem financeiramente, nem afetivamente, nem pega no pesado, o que fazer? A pessoa está sobrecarregada. É uma obrigação legal, mas não necessariamente o que está previsto na lei é cumprido, né? Então, existem muitos familiares que abandonam e abandonam mesmo. É igual quando eu falei com você lá atrás. Ninguém é obrigado a amar ninguém, né? Mas você não pode abandonar aquele idoso. Então, se você não consegue cuidar, porque você tem outras atividades, porque você não dá conta mesmo, que você não quer ver seu pai ali naquela situação, sua mãe, você vai ter que cuidar, nem que seja de maneira financeira, nem que seja ajudando, pagando alguém para ficar nos seus dias, né? Isso acontece muito quando tem muitos irmãos e só 2 ou 3 cuidam e ficam ali cansados e revezam os cuidados, e os bonitões, né, os que não cuidam, ficam ali, não dão satisfação. Aí o que essa família pode fazer é chamar para responsabilidade. Olha, chamou para responsabilidade, não resolveu, só tem 2 maneiras. Não tem outra forma. Ou você vai largar para lá, ou você vai chamar o juiz para obrigá-lo a cumprir o que está previsto na legislação. Ponto. É muito delicado? É delicado. Mas vai ter que fazer. Ou você faz isso, ou você fica com o ônus sozinho. Né? Então, assim, gente, essa aqui foi uma pergunta muita pergunta assim. É entrar na justiça e dividir essa responsabilidade. Se você não quer fazer isso por questão familiar, então cuida. Não tem jeito. Exatamente. Tá? Não tem jeito. Não tem. Ou você entra na justiça para reivindicar o seu direito, né, que não é obrigação sua sozinha, ou então não tem outro jeito. Uma questão aqui: aposentado e pensionista, 2 coisas muito diferentes, né? Sim. O aposentado que tem demência, ele tem direito a um acréscimo no salário dele, e o pensionista não tem, é isso? Exatamente. Por quê? A aposentadoria é fruto de contribuição daquele indivíduo, né? Então, ele contribuiu ao longo da vida e chegou no momento, aposentou. Beleza, aquela aposentadoria, ela recebe os 25% de acréscimo, porque ela precisa de uma ajuda aí permanente. Já a pensão, que veio de outra pessoa, né, pensão por morte, lamentavelmente, não incide aí os 25% de acréscimo. Tá, gente? Então, essa foi uma pergunta também bastante... E são todos os tipos, tá? São todos os tipos de aposentadoria, porque inicialmente, lá atrás, era só aposentadoria por invalidez. É importante isso aí também. Aí o que acontece? Muitas ações foram ajuizadas, aí os tribunais criaram uma uniformização de entendimentos e falaram o seguinte: ó, então tá, todas as aposentadorias vão ter direito a esse acréscimo. Tá? Tem uma pergunta aqui que eu sei, mas você que vai responder. A diferença entre aposentadoria e LOAS. O LOAS é para quem não tem nada, né? E a aposentadoria é quando você contribui. O LOAS não é aposentadoria, tá? Ele é benefício assistencial. É enquanto durar aquela situação. Ou seja, aquele idoso deixou de ser pobre, é uma família, pegou aquele idoso, vai cuidar, ele não precisa mais de BPC, porque ele é critério renda, é só para aquelas pessoas que estão em vulnerabilidade social. Já a aposentadoria não, é vitalício, né? Porque você contribuiu ao longo da sua vida, chegou ali naqueles critérios e ponto. É seu porque é direito. Já o LOAS não, é um benefício de assistência. Então, mas, por exemplo, o CID de uma pessoa com demência não muda, a demência não vai embora, né? Ele tem que ficar comprovando sempre que, ainda com laudos médicos, que precisa do LOAS? Não, na verdade, o LOAS para o idoso,
independe dele ter demência ou não, tá? Basta que ele seja idoso. O que muda aí é a faixa de renda. Por exemplo, esse idoso hoje mora sozinho, só com uma pessoa, e essa pessoa também vive com esse dinheiro do idoso. Aí ele vai ter direito e não vai perder. Já o idoso que mora com 2 filhos, e os 2 filhos recebem aí, cada um deles, R$ 3.000. Pega os R$ 3.000, divide entre os 3 filhos, não vai ultrapassar o critério de renda, que é de meio salário mínimo por pessoa para ter direito. Então, a faixa de renda é que modifica aí. Então, se ele mudar, se a família modificar de renda, ele pode perder a qualquer momento. Já a aposentadoria, não, ele só vai perder quando ele falecer. E quando ele falecer, se ele tiver ali aquelas pessoas, né, no rol de beneficiários, vão transferir. O BPC não transfere, né? Faleceu, acabou. Hoje mesmo eu recebi uma dúvida da live, foi assim: a pessoa perguntou, falou que o pai tinha BPC e faleceu, e a mãe queria saber se ela tinha direito a esse BPC como pensão. Não, na hora que ele falece, acabou. Ninguém tem direito a essa transferência de assistência. Entendi. Qual o valor do LOAS? É regional? É um salário mínimo. É então, nacional. É quase uma pensão, né? Tem pensão de um salário mínimo também, né? Sim. Deixa eu ver aqui. De uma aqui. E quando tem a aposentadoria e o benefício do esposo, posso pedir auxílio de 25%? Não entendi essa pergunta, não sei. Deve ser se ela tem... Sobre o benefício dele, sobre a aposentadoria dele, você pode pedir, sim, os 25%. Só pela aposentadoria, pela pensão, não. Pensionista não tem direito a esses 25%, só a pessoa que é aposentada, tá? Bom, para colocar o idoso num lar de longa permanência, tem que ter a concordância de todos os irmãos? Depende. Se ela for a curadora, ela toma a decisão. Agora, se for aquela bagunça que ninguém tem responsabilidade, vai ficar brigando, aí vai precisar da anuência. Como é que consegue a isenção do imposto de renda? Como que consegue? Primeiro, você tem que fazer o pedido na Receita, né? Você faz o pedido e, com base, você tem que levar os laudos médicos comprovando a demência. Leve também ao seu contador, porque ele pode fazer isso de maneira administrativa. Deixa eu ver se tem um site aqui. Espera aí. Eu vou te passar todos esses sites, vou te passar o telefone. Tá, pode passar depois. Pode passar depois. Do Ministério da Cidadania também, para você, das denúncias. Tá, outra coisa aqui. Esse percentual de 25% para a pessoa que precisa de cuidados, né, que no caso demência ou cuidados, independe do salário, se ele recebe, se a aposentadoria dele for de 10 salários, ele tem direito aí? Independe do salário. Está respondido. Sobre o valor, Tá bom. Deixa eu ver mais. Como fazer a prova de vida na pandemia? Por exemplo, a pessoa que mandou essa pergunta, ela tem a procuração do familiar, né? Mas ela não pode levar o familiar, ela tem que agendar com o INSS, mas não está conseguindo por causa da aposentadoria, por causa da pandemia. Como resolver isso? Está sem o salário? Então, a partir do dia 1º de junho, as provas de vida começaram a fazer, né? Começaram a ser presenciais novamente. Enquanto houve a pandemia intensa, ficou suspensa. Então, ela pode novamente ligar, porque já voltou normal. Prova de vida. Depois do dia 1º, começou normalmente. Isso porque a maioria dos idosos já tomaram a segunda dose, né? Mas a pandemia ainda não acabou, né? Uhum. É muito sério isso.
Muito sério estava isso. muito mais intenso. Aí ficou 1 ano suspenso e agora eles estão fazendo por meio de agendamento mesmo, para não ter aglomeração. E quando o idoso insiste em morar sozinho, mesmo ele não tendo condição, é uma violência você obrigar alguém a ficar com ele ou tirar ele da casa dele? Então, engraçado que eu atendi uma família essa semana com essa mesma dúvida. Ele tem o quadro de Alzheimer e é interditado? É diferente daquele que não tem o quadro. Por quê? Se você submete alguém a ficar em casa, não vai sair, eu não quero que você faça nada, e essa pessoa não tem o quadro de demência, isso é violência. Já a pessoa que está com a interdição judicial, aquela pessoa que é responsável por ela, se ela não cuidar, aquilo que acontecer com ela, ela vai ser responsabilizada. Então, ela tem que cuidar. Então, existem 2 diferenças. Se é uma pessoa com demência sob interdição judicial, você tem que cuidar, você tem que fazer de tudo para que essa pessoa seja preservada, cuidada. Nós sabemos que a demência ela tem várias fases, né? Aquela fase mais agressiva. Às vezes é bom você ir no médico, verificar a questão da medicação, porque pode estar acontecendo. Verificar com o médico a questão do canabidiol, que tem, né, feito muita diferença na vida das pessoas. Já o caso do familiar idoso que não tem a demência, aí eu já te falo, por mais que você tá aí preocupado, tá numa pessoa de mais idade, você só tem 2 alternativas. Ou você faz a interdição, ou você não é largar para lá, ficar cuidando, mas sem ser de maneira muito agressiva. De olho, mas sem agredir. Simplesmente, assim. A gente consegue interditar uma pessoa contra a vontade dela? Se ela está aí, de fato, de maneira comprovada, né, por laudos médicos, que precisa de alguém para cuidar, sim. Por quê? Ela vai ser, inclusive, chamada, né? Existe um momento onde o juiz chama a pessoa do interditando, que é a audiência de interrogatório. Nossa, mas como é que eu vou interditar? Minha mãe vai fazer um escândalo lá. Bom, como eu disse para vocês, o juiz ele não é técnico. Quem é o técnico é o especialista em saúde. Mesmo que ela faça um escândalo ali, lá no técnico, psiquiatra e aquela pessoa que te deu o laudo, que também confirmou aquela situação dela, vão falar que ela passa por momentos, ela tem momentos ali lúcidos, né? E que não são todos. Mas sim, se ela de fato precisar ser interditada, ela vai ser interditada para cuidado. Entendi. Mas nada de novela, né? Aqueles negócios de novela, aquela novela que tá passando aí agora. Vou interditar fulano que ele tem dinheiro demais. Não, gente, não é assim. Tem que ter alguma causa que o coloque ali, que crie ali um risco para ela ou para outras pessoas, de maneira provisória ou permanente. Quer ver um provisório? A pessoa que tem uso excessivo de álcool e de droga, né, que já não consegue mais se controlar, ele pode ser interditado de maneira provisória, né? Porque ali ele está passando por uma fase. Já a questão do Alzheimer é diferente, que não tem cura, não tem como a gente voltar. Entendi. O pedido desse acréscimo de 25% é na agência do INSS? É só ir lá com o laudo da demência e é só isso? Sim, só isso. Não precisa de advogado, nada disso? Não, você pode fazer tudo pelo INSS certinho. Se eles negarem, né, aí você pode procurar o advogado. Se não puder pagar por advogado, tem que procurar a Defensoria Pública. Aí, no caso, é a Defensoria Pública da União. Da União. Tá certo. Só mais um pouquinho, tá? A questão
de duas curatelas. O filho único deu a entrada na curatela e descobriu que a moça que viveu anos com a mãe dele, né, que era... antigamente, né, a pessoa trazia uma pessoa carente para casa, botava na escola, cuidava e fazia os serviços domésticos, enfim. Eu não sei dizer porque isso não, né, enfim. Ela não é filha, ela não foi adotada, mas ela entrou com a curatela. Só que ele, além de ser filho único, ele está com a mãe. Quem cuida da mãe dele é a esposa dele. E o juiz está exigindo muita coisa dele, como se ele não tivesse o direito, não sei, entendeu? Assim, é muito estranho, eu não entendi muito bem o que está acontecendo, mas uma pessoa estranha, né, que não é tão estranha, uma pessoa que viveu mas não tem laços de família, e ele é filho único e ainda está com a guarda da mãe, no caso, ele é o direito dele, né? Então, muito estranho, deve ter algum negócio que não bate aí, porque lá no capítulo, né, no artigo 747, fala exatamente quem pode promover as ações de interdição, que são cônjuge ou companheiro, parentes ou tutores, representante da entidade em que se encontra abrigado interditando, e naquelas situações onde não existem parentes, tutores, o Ministério Público. Então, nesse caso, ele deve, né, informar ao juízo que sempre esteve com a mãe, que sempre cuidou da mãe, que não entende qual é a razão dessa pessoa ajuizar a ação. Claro que eu não sei detalhes do processo para falar, né? Mas pelo que você me contou, não, uma pessoa estranha, né? Por mais que tenha o contato, ela não pode simplesmente, olha, eu vou ali ajuizar a ação. Qual foi o motivo? A mãe ficou abandonada? Como que aconteceu isso, né? Entendi. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Isenção, quais os deveres do Estado para colocar idoso de... tá. Qual o preço médio para fazer a curatela? Isso tem uma tabela? É definido? Ou cada um cobra o que acha que deve cobrar, de acordo com a renda da família? Como é que é? Existe um parâmetro? Existe. Aqui existe tabela de honorários de advogados, né? Eu gosto de seguir a minha tabela. Então, existe um preço mínimo para cobrar, que normalmente é de R$ 3.500, R$ 4.000. Eu nunca fiz mais do que isso. Eu já vi que você falou lá na live, que você estava, aquele dia que eu estava assistindo, pessoas que estão cobrando 7 mil, 8 mil. Né? Eu não posso falar do procedimento do colega, é até antiético, mas eu nunca tinha visto esse valor aí de mercado. Certo. E é normal demorar 1 ano a curatela? É isso? 1 ano? Sim. Ou mais? Principalmente porque a gente depende do judiciário, né? E agora, por exemplo, nós estamos na pandemia. Então, nós ficamos aí praticamente 6 meses com os prazos suspensos por causa da pandemia. Então, isso tem que ser levado em consideração. Nós precisamos de atos presenciais, como no caso da audiência do interrogatório, na maioria das vezes é um idoso. O idoso, na pandemia, a gente não pode levar ele no fórum, né? Agora que as audiências estão sendo audiências virtuais, mas isso não foi sempre assim. Eles estão acostumando, então pode acontecer. Vai depender da vara, do número de processos que existem na vara, mas, em regra, você já fica com aquela curatela provisória, que ela tem o poder, né? Que você pode fazer o que você precisar com aquela curatela, e a permanente só vai sair quando a pessoa passar por audiência de interrogatório, passar por essa perícia médica, e o juiz, de fato, vai lá e bate o martelo, vai os editais para os cartórios para informar que aquela pessoa está sendo submetida a uma interdição. E simples, agora
na pandemia, eles dispensaram determinados atos, né? Que era publicação, tinha que ir lá no cartório, levar sentença. Agora eles fizeram isso direto, então tá mais simples, pelo menos em algumas varas que eu tenho processo aqui. Mas, de fato, não tem como precisar falar com você, olha, vai sair em 6 meses ou vai sair em 1 ano. Isso depende muito, depende do seu estado, do número de processos. Entendi. Uma pergunta que está aparecendo aqui: se o médico falar que o idoso precisa fazer hidroginástica, hidroterapia, qualquer terapia dessa, o plano tem que cobrir? Se for pedido Sim. médico? Se for pedido médico, qualquer terapia que vai ser importante para aquele idoso, ele vai ser obrigado a cobrir. Qualquer. Inclusive, o plano pode ser chamado para cobrir o canabidiol. Sim. Também. Interessante. Bom, gente, eu acho que... Nossa, quanta coisa importante. Eu te confesso que eu não sabia de muita coisa que você falou, inclusive eu não tenho procuração, não tenho curatela, agora que eu estou fazendo, porque como a minha mãe não tinha bens e ela ganhava só um salário mínimo, quando eu vi que ela não estava mais conseguindo gerir, porque eu não sabia nem... Ela ia para o banco, fazia tudo sozinha, né? Quando um dia eu fui na farmácia com ela e que ela foi pagar uma mercadoria de R$30 com 2 notas de 50, eu falei, opa, tem alguma coisa errada. Michele, quando eu me dei conta, eu confesso que porque a fase inicial do Alzheimer é muito difícil de você descobrir, né? Sim. A pessoa ainda faz muita coisa e eu trabalhava o dia inteiro, eu não percebi. Eu sou filha única, minha mãe sempre morou comigo, mas eu não percebi. Quando eu vi essa situação, eu falei, tem alguma coisa errada. Aí eu fui para o banco, porque ela nem tinha conta no banco, ela recebia com o cartão do INSS no banco. Ela pegava o dinheiro dela todo e trazia para casa, né? E aí eu fiz o cartão, mas eu dava o dinheiro para ela aos poucos, mas deixava o cartão com ela. E aí, o que aconteceu? Um dia, ela falando que estava dura, e eu fui ver que o salário dela estava desse tamanho, e eu descobri que a pessoa que acompanhava ela ao banco, que era a pessoa que trabalhava na minha casa, fez vários empréstimos no nome dela. Nossa. Aí, o que eu fiz? Ela já estava, eu já sabia que ela estava com demência. Aí eu comecei a administrar aquilo tudo, né? Eu tenho a senha, eu faço tudo, eu achei que não ia ter problema nunca. Até que um dia eu errei a senha. Porque é o mesmo banco meu e dela. Entendeu? Então, eu botei o cartão dela, botei a minha senha, 1, 2, 3, estraguei tudo, né? E aí eu tive que ir no banco para consertar, né? Porque expliquei o que tinha acontecido, mas aí ela não assinava mais. Eu tive muita sorte, porque o banco que eu estava sempre ali, ele conhecia e tal, aí ela deu um rabisco e resolveu. Mas a partir daí eu fiquei preocupada. Eu falei, como é que vai ser isso no futuro, né? E aí eu resolvi fazer a curatela. Mas seria mesmo a curatela para uma pessoa que nem tem bens, só tem um salário mínimo? Seria mesmo a curatela, porque agora ela não pode transferir poderes mais. Uhum. Lamentavelmente. E a prova de vida no futuro não vai ter jeito, né? Aí a prova de vida, inclusive, quando a pessoa ela não consegue sair, né? Você vai, comprova ali, tem a curatela, pede que faça em casa. Solicite a prova de vida. Só com a curatela que você consegue isso. Sim. Viu, gente? Porque a pessoa que vai solicitar, como é que ela vai solicitar, sendo que ela não consegue fazer o pedido? Então, gente, mesmo que ganhe só um salário mínimo, tem que ter a curatela. Mesmo que não tenha bens, tem que ter a curatela. Michele, dá o seu Instagram, gente. Tem gente querendo teu contato aí. @Michele... @Michele Siqueira. Eu vou te mandar o link, aí você deixa aqui também.
para as pessoas, porque aí fica mais fácil. Porque não é como escreve meu nome. É arroba Deixa eu Michele. anotar aqui. Arroba Michele com L só, Siqueira. Porque meu nome é com 2 L's, mas lá no Instagram é com L só, porque não cabe. Michele Siqueira. Siqueira, isso. Ah, gente, quem quiser mais coisa aí sobre a parte jurídica, vê se eu coloquei certinho aqui, Michele. Você está conseguindo ver? Estou conseguindo. Não estou conseguindo ver. Ó, não dá arroba pra ver Michele Siqueira. Mas, gente, eu marquei ela em todos os anúncios da live, tá? Eu posso colocar de novo. Essa live eu vou salvar no YouTube, no Facebook, e depois eu vou baixá-la no Instagram também, porque eu não consegui as 3 plataformas com convidado, não dá, né? Então, vou baixar lá no Instagram também. Então, vocês vão ter acesso. Michele, olha, hoje foi um presente no Dia Mundial de Conscientização, né, contra a violência, né, da violência contra o idoso. Foi um presente você vir aqui trazer tanta informação importante para a gente que precisa disso, né? Saber, porque a gente não sabe, né? A gente não sabe. A área de direito, eu falo muito de comportamento, agora direito eu só pincelava. Muito boa, muito obrigada, muitíssimo obrigada, muito obrigada a presença de todos aqui também. Obrigada pela oportunidade, você sabe que você pode contar comigo, que você é minha amiga, Claudinha, tamo junto. E quando eu for aí, eu quero conhecer você e sua mãe, todo mundo, tá? E quem Muito precisar obrigada. de mim, eu tô lá no Instagram, pode mandar dúvida lá. Eu sempre deixo caixinha de pergunta sobre direito do idoso, pessoa com deficiência, que é a minha área de atuação, para tirar essas dúvidas, que eu sei que são muitas. E não é todo mundo que se dispõe a fazer e ajudar as pessoas com informação, principalmente sobre o direito. Tem gente aqui falando que na teoria é fácil falar, mas na prática eles negam. Eles negam, mas a gente corre atrás dos nossos direitos e a gente consegue. Sim, obrigada, mas o Michele. sistema é feito para negar mesmo. Por isso você tem que conhecer o seu direito. Né? Exatamente. Então, beijo, querida. Beijão para todo mundo. Viu? Boa noite, gente. Boa noite, até pessoal. logo. Tchau, tchau. Tchau. Gente, que live, hein? Maravilhosa. É isso, gente. Eu queria trazer a Michele aqui. Muita gente pediu isso e eu trouxe, foi ótimo. E é isso. Muito obrigada pela presença de todos. Semana que vem tem mais, tá? É isso aí. Semana que vem, não, quinta-feira. Quinta-feira tem outra live Descomplicando o Alzheimer, tá bom? Tchau.